Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta terça-feira, 25 de agosto, com as principais notícias da pecuária brasileira. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revisou o crescimento do PIB agropecuário, que passou de 2% para 1,5% em 2020. Para o ano que vem, a projeção é que o índice chegue a 3,2%. Resultado da ótima produção das principais lavouras e também do bom desempenho do setor pecuário, que deve contribuir especialmente para esse crescimento. O setor de pecuária também deve dar uma contribuição positiva. A gente vai ter aí a gente espera ter uma recuperação ao longo do próximo semestre, em especial para o ano que vem, que deve contribuir muito positivamente para o resultado da pecuária, que deve ter um crescimento de PIB de 5%. Tá? Essas coisas combinadas nos permitirão ter um crescimento de PIB de mais de 3%. Tá? Então, é bom lembrar o seguinte, a gente tem um PIB, né, PIB agropecuário, que no ano de recessão contribui positivamente, um crescimento de 1,5%, frente a uma queda de cerca de 4, 5, 6%, ainda é difícil estimar o tamanho que vai ter a queda este ano da economia como um todo, mas ainda assim um setor com desempenho positivo, seguido de outro desempenho positivo. Então, realmente são vários anos de crescimento de produção, com um aumento bastante expressivo de produtividade, com uma contribuição significativa e muito positiva para a economia brasileira desse setor agropecuário. Na maior parte do Brasil, esta época do ano é marcada por mudanças repentinas de temperatura, frio, ar extremamente seco e muita poeira, dependendo da região. E essa combinação cria as condições perfeitas para o aparecimento de doenças respiratórias no gado, que são motivo de grandes prejuízos para o pecuarista, por conta da queda na produtividade dos animais e do gasto com tratamentos. E quem tem mais informações sobre este problema é o nosso editor Sidney Maschio, que já está chegando e preparado para assumir a ponteira aqui da comitiva. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao trabalho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para os nossos companheiros boiadeiros e para as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV, que não é de enjeitar serviço, já está com o mestiço contado e a boiada apartada e preparada no jeito para cair no eito e pegar a estrada. Mas antes disso, convida o povo aqui desta freguesia para se assentar e apreciar a nossa função novidadeira do dia. O caso que tem para ser contado é que lá na roça, geralmente, o pessoal dá nome de pneumonia para todo tipo de doença respiratória que aparece no gado, né? Mas, na verdade, a gente aqui está falando de mais do que uma doença, que geralmente podem ter manifestações bastante parecidas, mas origens e causas diferentes. Pois então, para aprender um pouco mais a respeito dessa consumição e saber o que fazer para enfrentar direito a situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Antônio Coutinho, gerente de produtos para animais de produção da Vetoquinol Saúde Animal, que vai participar do programa falando ao vivo por via internet, diretamente de Campinas, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Coutinho. Muito obrigado por você ter aceitado o convite para participar do nosso programa. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Sidney. É um prazer estar aqui com vocês e poder, de alguma forma, contribuir com um pouco mais de informação a respeito aí das doenças respiratórias em bovinos. Pois é, né, Coutinho? Que doenças são essas que o pessoal lá da fazenda junta tudo num balaio só e chama aí de pneumonia? Exatamente, Sidney. Normalmente, né, na fazenda, se chama pneumonia, mas o fato é que são doenças respiratórias e como você falou no começo, elas podem ter vários fatores, né, Sidney? Então, elas podem ter um fator de ambiente, normalmente, fazendo uma comparação aí com o humano, tá? Nessa época mais seca, a gente tem um ambiente sem umidade e mais fácil transmitir vírus, enfim, todo tipo de patogenicidade, enfim,
que é transmitida normalmente pelo ar, em temperaturas, em climas mais secos, né? E que você consegue, e que é mais fácil passar, enfim, de um animal para o outro. E esses problemas, eles podem ser, então, como eu falei para você, pelo ambiente, então animais que estão ali ou em confinamento, ou no caso de gado leiteiro, que ele já está num ambiente mais fechado e exposto a uma série de vírus, enfim, e também com uma facilidade maior de inalar tudo aquilo lá. Tem um fator normalmente também ligado à nutrição, né? O animal com uma baixa imunidade, então tem mais facilidade de ter problemas aí de doenças respiratórias. E um fator que ninguém observa muito, mas que também pode acometer, que são vermes que se alojam nos pulmões e que podem sim trazer problemas de doenças respiratórias. Então, você pode ver aí que tem fatores diversos que podem causar esse tipo de doença respiratória, e normalmente, Sidney, é nesse período aqui de junho, quando períodos mais secos, de junho até setembro, outubro, quando começam a ter as primeiras chuvas. Ô Coutinho, agora, quais são os principais sintomas dessas doenças? Sidney, normalmente os sintomas você percebe até rapidamente. O animal começa a ficar mais separado do resto dos outros animais, né? A gente fala, normalmente ele tem febre, secreção nasal, isso é um sintoma muito fácil, né, de você perceber. Então, você tem vários sintomas que você consegue fazer aí já um diagnóstico ali e chegar à conclusão que é uma doença respiratória. Normalmente, animais mais ofegantes também, você percebe que está ali com problema de realmente respirar, né, de puxar o ar e etc. Então, esse somatório de fatores, né, e de fatores ali visuais que você consegue perceber rapidamente. Quando você perceber, Sidney, a primeira coisa que você deve fazer é imediatamente, né, separar esse animal do resto. Normalmente em confinamentos ou em gado leiteiro mesmo, em rebanhos leiteiros, você leva ele para um lugar que se chama enfermaria, que é um lugar apartado dos outros animais, e você consegue tratar esse animal de forma mais eficiente. E, logicamente, afastar dos outros animais sadios, né? Quais são as consequências do ataque dessas doenças, Coutinho? Você pode até perder um animal por causa disso? Sidney, você pode até perder um animal por causa disso, é bem sério, né? E se você não perceber, normalmente em confinamento, o que se faz? O que é comum fazer? As rondas sanitárias, né? Que é uma passada, né, de um técnico, de alguém responsável ali pelo confinamento, para fazer essas observações e perceber se tem algum animal com algum sintoma, né? Que visualmente ele perceba. Então, as consequências perda de produtividade, né? Ou seja, um animal acometido por doença respiratória, ele vai, como eu falei para você, ele vai começar a ficar apartado, perda de apetite, começa a não se alimentar e você quando pensa, né, por exemplo, em sistemas, vamos falar aqui do confinamento, né? Um animal aí com preço de arroba hoje, vamos colocar R$200, está muito mais. Mas um dia de tratamento desse animal, um dia, aliás, desse animal sem se alimentar e sem ganhar peso, nós estamos falando aí de 20, 30 reais, mais ou menos, por animal. E é muito fácil um animal ficar aí em torno de 10 dias, mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, separado e sendo tratado. Então, o prejuízo ele começa a ficar muito alto se você tem muitos animais com um problema dentro do seu rebanho. E no leite a mesma coisa, né? Se é uma bezerra, vamos pensar numa bezerra. Quanto está uma novilha hoje de leite? Nós estamos falando de 5, 6 mil reais. Imagina essa bezerra comprometida logo, né, na sua fase inicial aí de desenvolvimento. Ou seja, o prejuízo, tanto no rebanho de corte quanto no rebanho de leite, é um prejuízo financeiro grande para o pecuarista. Como é que é o tratamento desses animais, Coutinho?
Sidney, normalmente o tratamento é à base de antibiótico, né? Antibióticos aí que tem uma ação realmente para poder resolver o problema e eliminar esse problema aí, seja de um vírus, seja de algum outro problema ali que acomete o animal. E você imagina, vamos pensar no pulmão, que ambiente mais propício, né? Para um vírus se desenvolver e para poder fazer ali um estrago realmente nesse animal. Então, normalmente, o tratamento é feito com antibiótico. Hoje a gente tem alguns princípios ativos bem interessantes. Você tem uma marbofloxacina aí, que é um macrolídeo, e você consegue ter um resultado bastante interessante e rápido, né, com uma carência também com uma carência baixa. Isso é importante, principalmente em confinamento, né, Sidney? Onde a preocupação é com o produto final, a carne. Você tem um produto que dá essa segurança de ter um resíduo, né, de uma carência baixa e uma possibilidade de resíduo quase zero no abate, é muito seguro. Então, você tem que ter produtos muito eficazes que rapidamente façam com que esse animal volte à produção. No caso da vaca de leite, você tem que apartar essa vaca e não pode aproveitar o leite dela, então, o Coutinho? Exatamente. O problema maior no rebanho leiteiro e até no rebanho de gado de corte a pasto e tudo mais, normalmente é no animal mais jovem, Sidney. Esse animal mais jovem, ele normalmente tem vários fatores, mas o principal dele é que ele não está com o sistema imunológico dele todo pronto, ou seja, ele é mais acometido e os casos, né, onde você tem morte de animais, normalmente são animais mais jovens. Logicamente que quando, né, você tiver um problema aí numa vaca em produção, você tem que realmente apartar. Você não pode usar aquele leite, né? Lógico, você tem hoje antibióticos aí com, né, 4 dias de resíduo, uma carência baixa, né? E então, logicamente, você tem que respeitar o período de carência de cada produto para fazer com que esse animal volte novamente à produção. Seja o gado de corte, volte ao confinamento, volte a se alimentar, e seja no gado de leite, volte ali à produção, ao sistema normal de produção do rebanho leiteiro. Tá certo. Coutinho, tinha mais umas 20 perguntas para fazer para você aí, né? O assunto é muito interessante, muito importante, mas você sabe que o nosso tempo aqui é contado. Então, queria agradecer demais a sua participação, mandar um abraço para você, para toda a turma de vocês aí, e dizer que a gente é parceiro, qualquer hora a gente volta a prosear mais um pouco sobre esse assunto e outros assuntos também. Obrigado, viu, Coutinho? Um abração para você. Ótimo. Um abração, Sidney, estou à disposição. Muito obrigado, viu? Até a próxima. E agora a gente volta para os nossos estúdios aqui no bairro do Morumbi, na capital paulista, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com mais informações. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, o comportamento do mercado do boi gordo e as cotações do dia. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. A China anunciou a habilitação de 6 frigoríficos de carne bovina, suína e de aves dos Estados Unidos e retomou as compras de 3 plantas de carne bovina do Uruguai. A medida, segundo analistas, é estratégica após a China ter suspendido temporariamente a importação de frigoríficos de vários países, alegando a necessidade de aumento do controle sanitário. Para a analista Lígia Pimentel, do Agrifato, a decisão da China não deve trazer grandes impactos ao Brasil, já que a demanda vai continuar alta e os preços do produto brasileiro estão muito competitivos. Acompanhe. Nessa tentativa aí de não incorrer em desabastecimento, a China saiu liberando plantas no mundo todo, tá bom? Então, teve planta liberada, habilitada até no Panamá. Então, a gente entende neste momento que essa habilitação nova, essas habilitações novas, elas fazem parte, tá, da continuação desse plano, da continuação dessa estratégia, de pulverizar o máximo possível, né, a habilitação de plantas em nível global. Então, agora foi a vez dos Estados Unidos, algumas plantas a mais, mas esse processo ele deve permanecer, ele deve se ampliar ainda nos próximos meses, né, semestres, tá? E a gente não vê que o Brasil deva ser prejudicado com isso, não, tá? Claro que sempre tem concorrência, a gente precisa surfar direito essa onda, né, de vender aí para a China.
mas o Brasil não deve sair prejudicado e o Brasil também não deve ser impactado negativamente. A gente sempre vai ter concorrência, a gente precisa concorrer bem, fazer bem com esse mercado, né? Trabalhar bem junto à China, mas a gente tem oferta, a gente tem preço, nossos valores são mais baixos do que a arroba norte-americana, então hoje a gente tem sim competitividade que sugere pra gente que nós não devemos ser prejudicados por esse movimento. Esse movimento vem em linha com o que a China tem feito desde o começo. E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Maschio para saber como ficou o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E o que tem para ser contado é que o nosso mercado boiadeiro continuou cumprindo o roteiro costumeiro e venceu esta terça-feira do jeito que ele tem feito rotineiramente, né, nesses tempos recentes, que é subindo a ladeira em desabalada carreira. Dessa vez, conforme, aliás, é normal em todo final de mês, o que está ajudando bastante a empurrar ainda mais o valor da arroba no rumo de morro acima é a demanda do setor atacadista de carne, com o comerciante apostando no reaparecimento da freguesia e saindo no trecho para campear a mercadoria e reformar o estoque da Câmara Fria. Além disso, a exportação continua de um jeito tal como há muito tempo não se via igual, né? Tanto que nas 3 primeiras semanas deste mês de agosto, a média diária de exportações, de embarque do produto brasileiro daqui para o estrangeiro, apresentou um aumento de nada menos do que 33,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Pois então, enquanto esse é o tamanho real da precisão do frigorífico, o comprador continua gastando a sola da botina e a gasolina do Jeep, correndo feito doido nessas estradas, procurando boiada para comprar, mas o que ele está achando continua sendo muito pouco ou quase nada. Como o companheiro boiadeiro deve ter perfeito conhecimento, nesse prazinho curtinho que está aqui na nossa frente, a salvação do sujeito negociante não deve sair do confinamento, porque mesmo com algum aumento aí na oferta, o que tem de gado fechado para sair daqui até o final desta temporada não será suficiente para o pleno abastecimento do mercado. E olhando bem mais lá na frente, pensando já na próxima safra, com a reposição do jeito que ela está agora, muito rara e custando os olhos da cara, vai demorar bastante tempo para que a indústria consiga amansar o boi e tirar o carretão do rumo de subida do estradão. No resumo do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 22 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que o preço subiu em 20 e caiu só em 2. E a apresentação desta relação, conforme o nosso roteiro costumeiro, é um serviço que está na responsabilidade do companheiro Vinícius Marra. Acompanhe. A lista das mudanças de hoje começa com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi aumentando para R$ 228,50 e a vaca para R$ 213 a prazo e já descontada a parte do fundo rural. O mesmo ocorreu no norte de Minas Gerais, com o macho saindo a R$ 230,50 e a fêmea chegando a R$ 219,50. Já no Triângulo Mineiro, a alta foi só para o macho, que subiu para R$ 227,50. No sul de Minas, foi a vaca que arribou, passando a valer R$ 216,50. Em Goiânia, capital de Goiás, a alta também foi geral, com o boi cotado a R$ 223,50 e a vaca a R$ 216,50. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a vaca aumentou para R$ 206. Em Dourados, também no Mato Grosso do Sul, quem quiser comprar vai ter que desembolsar pelo menos R$ 220,50 pelo macho e R$ 206 pela fêmea. No sul da Bahia, o boi aumentou para R$ 241,50 e a vaca para R$ 235,50. No norte de Mato Grosso, o boi sai por R$ 209. No sudoeste do estado mato-grossense, foi a vaca que subiu e passou a valer R$ 197. No noroeste do Paraná, o novo valor do boi é R$ 223,50. No oeste de Santa Catarina,
o macho pulou para R$ 222,50 no prazo de 20 dias. Em Alagoas, a arribada foi dupla, com o boi valendo R$ 242,50 e a vaca R$ 230,50. Em Marabá, no Pará, a alta foi só para a fêmea, cotada agora a R$ 219,50. Mesma situação de Redenção, com a vaca subindo para R$ 222,50. No sudeste de Rondônia, o boi vale R$ 209 e a vaca R$ 199. No norte do Tocantins, a vaca arribou para R$ 218,50. No Espírito Santo, alta também só para a fêmea, que está cotada a R$ 213,50. No Rio de Janeiro, o boi vale agora R$ 225,50. As únicas quedas foram registradas em Pelotas e na região oeste do Rio Grande do Sul, com a fêmea caindo para R$ 6,40 o quilo vivo, ou R$ 192 se a negociação fosse por arroba. Pois então, é chegada agora a hora tão esperada da recitação do versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana é saudade. Vai ouvindo. Adeus, canário da terra, adeus, campanário da igreja no pé da serra. Hoje eu me despeço da vida sertaneja e vou para a cidade, mas no meu coração já sobeja a saudade. Na garupa do meu alazão, eu vou levando só um bala e esta recordação, que não cala, do meu tempo de mocidade, de tanta amizade que eu estou deixando, que eu vou levar como lembrança no peito, junto com a esperança de um dia achar jeito de voltar aqui para esse eito. É isso então, gente, eu me despeço por aqui, deixando um abraço para todo mundo, convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras para estar junto com a gente amanhã novamente, e devolvo a palavra para você, Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney, boa noite para você. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui para a gente. O DBO de hoje fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na quarta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá!